material lá, né, para caso vocês queiram consultar alguma coisa, tá? Mas eu fiz algumas modificações no material, tá? De forma que, na verdade, nosso material eu vou atualizar lá, tá certo? Então, eu fiz pequenas modificações, na verdade, né? Mas eu vou atualizar hoje mesmo para deixar tudo certinho lá para vocês visualizarem depois, né? E pegar o material atualizado, que é o nosso objetivo, tá certo? Então, pessoal, vamos começar com a aula de hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre vigas em balanço, tá certo? Então, vigas em balanço, né? A gente vai aplicar uma série de cargas aí nessas vigas, tá certo? Carregamentos concentrados, distribuído e momento, ok? Então, antes da gente falar da viga em balanço, né? Nós vamos, na verdade, nós vamos revisar alguns conceitos aí, tá certo? Alguns conceitos que normalmente esses conceitos são vistos na mecânica geral estática, tá? Então, muitos desses conceitos vocês já podem ter até visto, né? Mas a gente vai revisar, tá? Então, o primeiro conceito que a gente vai revisar aí é o teorema dos vínculos, tá certo? Então, o teorema dos vínculos, né? Ele diz o seguinte, né? Ele diz que nós podemos transformar um corpo vinculado num corpo livre, né? Como? Substituindo os vínculos por forças nas direções dos movimentos restringidos. Então, esse é o primeiro conceito que a gente usa aí para começar a calcular as vigas, né? Mais especificamente as vigas em balanço, tá certo? Então, para a gente falar do teorema dos vínculos, nós vamos revisar, né? Nós vamos lembrar quais são os tipos de apoio que nós temos, tá certo? Então, nós temos vários tipos de apoio. Tá? O primeiro apoio que a gente vai relembrar aí, né, é o apoio livre móvel, tá? O apoio livre móvel, pessoal, ele alguns livros chamam ele de apoio simples, tá certo? Apoio simples. Então, a gente pode representar uma viga. Imagina que a gente tem uma estrutura aqui, uma viga, né? E essa viga está apoiada sobre uma superfície lisa, sem atrito, né? Então, uma vez que essa superfície está livre, sem atrito, né? Então, a gente pode definir essa viga, né, dessa forma aqui, tá? Então, existe uma representação simbólica para esse tipo de problema, né, que é esse símbolo aqui. Então, é um triângulozinho normalmente usa-se duas rodinhas, né? Aqui ele colocou três rodinhas, mas é a mesma coisa, né? Então, esse é o apoio livre móvel, né? O apoio livre móvel, ele funciona da seguinte maneira, né? Então, o apoio livre móvel, né? Imagina que eu vou analisar aqui o teorema dos vínculos, né? Então, eu vou substituir os vínculos por forças, né? Então, se eu analisar esse apoio aqui, se eu aplicar uma força vertical, né, eu tenho uma restrição à translação vertical, de forma que se eu aplicar uma força vertical, vai aparecer uma reação contrária aqui. Então, VA é uma reação de apoio, né? Terceira lei de Newton, né? A translação horizontal está livre, né? Se eu aplicar uma carga aqui, né, não tem nenhuma restrição, então não tem nenhuma reação horizontal, né? E a rotação também está livre, então esse tipo de apoio, né, ele impede um deslocamento, né, de translação, por exemplo, em Y, né, permitindo outro deslocamento de translação em X, né, assim como o de rotação. Rotação está livre, né? Ou seja, ela possui 2 graus de liberdade e um vínculo, né? Então, esse apoio aqui, eu posso substituir ele por uma reação de apoio, né? Só tem uma restrição em Y, tá? Alguns livros chamam ele de apoio simples, né? Porque tem uma reação de apoio, né? Existem outros tipos de apoio também, que a gente vai ver aqui, que a gente vai relembrar, tá? Então, continuando, né, o outro tipo de apoio que nós temos é o apoio livre fixo, né? Alguns livros chamam esse apoio aqui de apoio duplo, né? Então, imagine que nós tenhamos uma viga aqui apoiada nesse apoio, né? Tem uma superfície aqui, né? E aí a representação simbólica dessa estrutura, né, transforma essa estrutura real numa representação simbólica, né, em coisas que eu sei que eu consigo calcular. Então, é um triângulo com uma base, né? Então, nesse caso, eu tenho duas restrições, né? Eu tenho restrição ao movimento de translação horizontal e o movimento de translação
vertical, né? De forma que, se eu aplicar o teorema dos vínculos, né, diz que eu posso substituir um corpo vinculado num corpo livre, substituindo os vínculos por forças nas direções dos movimentos restringidos. Então, nesse caso, eu tenho duas reações de apoio, né? Se eu aplicar uma força para cá, reação contrária. Se eu aplico uma força para cá, reação contrária. HA e VA são reações de apoio, né? Esse tipo de apoio, ele impede os deslocamentos em X e Y, né? E a rotação está livre, tá? Então, ele possui 1 grau de liberdade e 2 vínculos, né? Então, apoio livre fixo, né? É um triângulozinho, uma basezinha embaixo, tá? O terceiro tipo de apoio, que a gente vai trabalhar bastante aqui no nosso caso, né, nesse capítulo, é o engastamento, né? Então, o engastamento, imagina que nós tenhamos uma viga, né? Essa viga está soldada numa coluna, tá? Então, está tudo fixado aqui, né? Então, como é que eu faço a representação simbólica desse apoio? Né? Simplesmente eu coloco esse apoio desenhado dessa forma e o eixo da viga, né? Então, para poder calcular, né, para poder transformar isso aí num corpo livre, né, eu vou substituir o apoio por forças, né, nas direções dos movimentos restringidos. Então, nesse caso, tenho restrição, né, à translação horizontal. Se eu aplicar uma carga para cá, ele vai reagir ao contrário, vai aparecer uma força contrária aqui. Se eu aplicar a carga na vertical, vai aparecer uma reação contrária aqui, VA, né? E se eu tentar girar esse ponto aqui, né, vai aparecer uma carga contrária, né? A carga contrária ao movimento de rotação é momento, né? Que a gente vai lembrar o que é momento aqui. Momento é uma carga que produz rotação, tá? Então, no caso, se eu tiver um engastamento, né? Eu aplico o teorema dos vínculos, né? Eu vou ter 3 reações de apoio, tá? Para poder calcular. Então, esse tipo de apoio, né? Ele impede os deslocamentos, né? E também a rotação, né? Ou seja, ele possui 3 vínculos, né, e nenhum grau de liberdade, tá? Então, esse aqui é o engastamento. Agora, vamos lembrar, pessoal, o que é momento de uma força, né? Então, momento de uma força, né, esse momento é sempre calculado em relação a um ponto, né? Por exemplo, esse ponto A aqui, né? O que é o momento? O momento é o produto vetorial, né, entre o raio vetor posição pelo vetor força, né? Onde esse raio vetor posição, né, ele tem a origem no ponto de referência, onde eu quero calcular o momento, né, até a extremidade do ponto de aplicação da força, tá? Então, nesse caso aqui, tem o vetor força aplicado nesse ponto, tem o vetor posição aplicado nesse ponto, né? Então, o momento da força F em relação ao ponto A, ele é o produto vetorial do vetor posição pelo vetor força, né? Então, nós sabemos da álgebra linear, né, que o produto vetorial ele é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo formado entre eles, né? Só que esse seno de alfa aqui, se eu analisar a trigonometria aqui desse triângulo, né, desse problema aqui, né, o seno de alfa é o cateto oposto, que é D dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor posição, né? Então, o MA é o momento da força F em relação ao ponto A, é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno de alfa, que é D sobre o módulo de R, né? Então, cancela aqui R com R e sobrou o momento da força F em relação ao ponto A é F vezes D, o módulo da força F vezes D, onde esse D é a distância perpendicular entre a linha de ação da força e o ponto A, tá? Então, o momento para nós é força vezes distância, né? Então, a distância perpendicular entre a linha de ação da força e o ponto A, tá? Momento é uma carga que produz rotação, né? É o produto vetorial. Então, o produto vetorial é uma operação entre dois vetores cujo resultado é um vetor, tá? Então, a tendência de gira para cá, né? E eu posso obter a direção e o sentido através da regra da mão direita, né? O dedão entrando na tela ali apresenta o momento da força F em relação ao ponto A. Tá? Então, nós relembramos o que é teorema dos vínculos, né? Relembramos os tipos de apoio e relembramos o que é momento, né? Então, para a gente analisar as estruturas agora, a gente precisa das condições de equilíbrio estático, são as equações da estática, né? Então, se eu tiver uma estrutura no espaço, né, eu tenho 6 condições de equilíbrio, né? São 6 equações que devem ser satisfeitas, né, para que eu tenha equilíbrio no espaço, né?
No caso, a gente vai trabalhar no plano XY, né? Então são apenas 3 equações que devem ser satisfeitas para que a estrutura esteja em equilíbrio estático, tá certo? Essas equações a gente vai usar bastante aqui na nossa disciplina, tá certo? E aí tem os tipos de esforços, né? Então, para a gente começar a falar sobre viga em balanço, tipo de esforço em viga em balanço, né? Nós vamos classificar, né? Esse slide nós já vimos, né? Então, tem os esforços externos, né? Divididos em cargas ativas e reativas. Os reativos são as reações de apoio, e os cargas ativas são as cargas aplicadas, né? A partir dessas cargas externas, nós vamos calcular os esforços internos nas fibras do material, né? Que são basicamente esses daqui, os solicitantes, né, que é o normal, cortante, fletor, que a gente vai aprender a calcular hoje, né, e os resistentes, né, que é tensão normal, tensão de cisalhamento. Então, é importante calcular esses esforços internos, né, para quê? Para poder calcular as tensões, né, eu consigo calcular as tensões a partir desses esforços aqui. Momento torsor, a gente vai ver mais para frente, né, em outras disciplinas você vai trabalhar com momento torsor. Então, hoje aqui a gente vai trabalhar normal, cortante e fletor, que são esforços internos, ocorrem na fibra do material. Eles são provocados por cargas externas, ativas ou reativas, tá? Então aqui tem um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo, né? Eu tenho uma estrutura, uma viga em balanço, né? Essas cargas em vermelho, pessoal, são forças externas, né? Ativas, né? Então essa carga de 80, 120 são forças externas, são cargas aplicadas, né? Então, para essas cargas aqui, eu tenho as forças externas reativas, né, que são as reações de apoio, né? Eu posso aplicar o teorema dos vínculos aqui, né, calcular a reação de apoio VA aqui, né? Posso calcular uma reação de apoio HA aqui, né? E eu posso calcular uma reação de apoio aqui, MA aqui, tá? Então, essas cargas que estão em vermelho, né, são reações de apoio, tá? E aí nós temos aqui cargas axiais, né? O que são cargas axiais? As cargas axiais são essas daqui, ó. Essa de 70, essa de 120 são cargas axiais, ou longitudinais, né? Elas estão o mesmo sentido aqui do eixo longitudinal da viga, certo? Então são cargas aplicadas paralelamente ao eixo da viga, né? Elas produzem um esforço interno denominado esforço normal, tá? Esse esforço normal a gente vai aprender a calcular hoje, né? Ele pode ser de tração ou compressão. As cargas transversais, né, são essas daqui, 80 e 40, né? Elas são aplicadas perpendicularmente, né? E elas produzem um esforço interno chamado esforço cortante, né? Esforço de corte aqui na viga, e também um esforço denominado momento fletor, tá? Além dessas cargas, né, longitudinais, transversais, nós temos cargas tipo momento externo, né? Como essa daqui, ó. Essa aqui é uma carga tipo momento externo, tá? Então, essas cargas produzem um esforço interno denominado momento fletor, que a gente vai aprender a calcular, tá? Então, tem esses tipos de cargas externas que produzem esforços internos na estrutura. O primeiro tipo de esforço, né, é o esforço normal. Então, o que nós precisamos? Para poder fazer exercício, né, para poder calcular esses esforços, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir os sinais, né, definir os sinais desses esforços aí, tá? Então, o primeiro tipo de esforço é o esforço normal, né? Então, o esforço normal a gente vai definir da seguinte maneira: se ele for de tração, ele é positivo. Se ele for de compressão, ele é negativo, tá? O esforço cortante, né, o Q, né, ele vai dizer o seguinte: se o elemento estrutural gira no sentido horário, ele é positivo. Se o elemento estrutural gira no sentido anti-horário, ele é negativo. Então, entendam esse elemento estrutural, né, como se fosse um elementozinho mesmo, né, de comprimento, tá certo? Um quadradinho aqui, né? E nesse elemento eu tenho um esforço cortante para cá, né, que vai produzir um giro do elemento, tá? Então, esse giro aqui é entre aspas, né? Porque, na verdade, é um cisalhamento que nós estamos aplicando aqui. É como se estivesse cisalhando, né, no sentido horário. Ele é positivo, se ele for ao contrário, ele é negativo, né? Quando chegar no exercício, vai ficar mais claro entender isso aqui, tá? E o terceiro tipo de esforço é o momento fletor, né?